fachada do STF, imagens sempre para laterais direto do plenário. Estamos de volta já com o Direto do Plenário e já, como sempre, quartas e quintas-feiras, as imagens dos ministros retornando aos respectivos lugares. O ministro Rosa Weber já está no respectivo lugar, os auxiliares de plenário também, os servidores do Supremo Tribunal Federal que auxiliam neste trabalho de acompanhamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. E é o início da sessão da tarde desta quinta-feira, que você acompanha agora ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Saúdo os eminentes pares. Começando hoje pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia. Abre a sessão no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, que nos acompanha virtualmente, ministro André Mendonça, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores advogados, todos os presentes. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 29 de março de 2023. De pé no plenário à esquerda da excelentíssima senhora ministra presidente, quem fala é Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 33 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação com relação à ata? Nada havendo, declaro aprovada. E ao tempo em que também dou as boas-vindas ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, com a palavra, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. A nona sessão extraordinária deste plenário, neste 30 de março de 2023, e apregou para continuidade de julgamento a ação rescisória 2.921, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que tem como revisor o ministro Nunes Marques. Na sentada anterior, nós tivemos a leitura do relatório e as sustentações orais. Começamos hoje ouvindo o senhor Procurador-Geral da República. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento à esquerda da imagem, à direita da excelentíssima senhora ministra presidente da Suprema Corte Brasileira, cumprimento Sua Excelência. Quem fala é Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. O relator Alexandre de Moraes, Suas Excelências, os ministros presentes e que nos acompanham pela videoconferência, ministro Cássio, aqui presente. Cumprimento também os senhores advogados que estiveram na tribuna. Cumprimento os senhores servidores e servidoras. Cumprimento a todos e a todas que nos acompanham. Senhora Presidente, como visto, trata-se de uma ação rescisória ajuizada em face do acórdão proferido pela segunda turma do Supremo Tribunal nos autos da extradição 1560, transitada em julgado em 13 de fevereiro de 2021. Na inicial, o autor sustenta a inaplicabilidade da regra de empate prevista no artigo 150, parágrafo 3º do Regimento Interno, aplicável aos processos de extradição. Preliminarmente, registro que não houve intimação da Procuradoria-Geral da República prevista nos artigos 52, inciso 10 e 262 do Regimento Interno. Todavia, como a Procuradoria já se manifestou em outras ações em curso pertinentes à questão de fundo que versa os empates ocorridos, seja na turma, seja nesse egrégio plenário, encontra-se em condições de se manifestar nesta oportunidade. No julgamento do pedido de extradição, formulado pelo governo da Colômbia, contra Jaime Henrique Saad Pormani, condenado pelo crime de homicídio por sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Penal do Circuito de Barranquilla, sobreveio empate na votação, aqui no âmbito interno do órgão fracionário. Diante desse empate,
não se aguardou pelo retorno do ministro ausente em razão de licença médica e, adotando-se o voto mais favorável ao réu, concluiu-se pelo indeferimento do pedido de extradição por meio da aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 3º do Regimento Interno. Na pauta, a ação rescisória 29 e 21, Martim Eduardo Yunes contra Jaime Henrique qual a Corrone. solução acertada pela Corte quando, no exame de processo cuja matéria de fundo tem a natureza criminal, venha a se verificar a situação de empate. Contudo, devo registrar que, na hipótese vertente, não se trata de uma questão penalmente considerável do ponto de vista estrito e substancial, e sim do processo de execução, e nem de processo de execução da pena submetida à jurisdição brasileira. Trata-se de um ato de cooperação, de colaboração entre países que mantêm acordos de cooperação e troca de informações e, no particular, de uma extradição passiva. Dessa forma, a questão é ampla e comporta, de um lado, a distinção de ações, incidentes e recursos que versam sobre a persecução criminal, desencadeada como consequência do ius puniendi do Estado brasileiro, do outro, o instrumento de cooperação internacional, ainda que em matéria penal, aqui sob exame, cujo objeto não é direito de punir do Estado brasileiro, tampouco a persecução criminal desencadeada por seus órgãos. Impõe-se, assim, revisitar o regimento interno dessa Suprema Corte em matéria de empate nos julgamentos colegiados, tratando de tema que tem relevo em outros feitos pendentes de solução. Sublinhe-se uma distinção fundamental entre o empate superável dentro do órgão colegiado, turma ou plenário, quando seja possível colher, em ocasião oportuna, o voto do membro ausente, e de outro, casos de empate insuperável, quando, por alguma razão, digo, impedimento, suspensão, licença, vaga, exemplo e grácia, não é possível colher voto de outro integrante do colégio judicante. No que concerne à deliberação realizada nas turmas, o artigo 150, parágrafo 1º do Regimento Interno estabelece que, em caso de empate superável, como regra, a decisão será adiada até a colheita do voto do ministro ausente. Tratando-se de empate insuperável, hipótese, recorde-se, em que dentro do colegiado não se conte com a possibilidade de se colher oportunamente mais um voto, a solução dada pelo parágrafo 2º do artigo 150 é a convocação de ministro integrante de outra turma, respeitada a ordem decrescente de antiguidade. E o parágrafo 3º do mesmo dispositivo contempla exceções para os habeas corpus e recursos em matéria criminal, ressalvando-se o recurso extraordinário, quando, naqueles casos, haverá de prevalecer a decisão mais favorável ao réu. Repita-se, aqui cuida-se de um empate que pode ser superado. Para votações ocorridas nas turmas, fora das hipóteses de habeas corpus, em princípio, haverá o sobrestamento do julgamento do feito até a colheita do voto do ministro ausente. Quanto às sessões plenárias, há no artigo 13, inciso 9, a regra de que, em caso de empate insuperável, decorrente de ausência de ministro em virtude de impedimento, suspensão, vaga ou licença médica superior a 30 dias, se urgente a matéria e não se possa convocar o ministro licenciado, o presidente do tribunal estará habilitado a proferir voto de qualidade, desde que não haja previsão diversa do regimento interno. Quando, nas mesmas situações de empate insuperável, houver o julgamento de matéria cuja... Ministros julgam a ação pela qual se questiona o resultado do pedido de extradição negado pelo STF. A questão será considerada ação rescisória 29 e 21, Martim Eduardo Yunes contra Jaime Henrique. Isso entre aspas. Já o parágrafo único do artigo 146, interpretado como exceção ao caput, disciplina especificamente o empate insuperável nos habeas corpus e recursos de habeas corpus, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao passivo. Para os empates, em razão da ausência eventual episódica de integrante do plenário... Quem sustenta é Augusto Aras, Procurador-Geral da República.
inexiste, por hora, norma regimental expressa a esse respeito, mas nada impede data vênia, por identidade de razões, que se aplique a mesma solução que, em relação às turmas, estabelece o artigo 150, parágrafo 1º do Regimento Interno. Assim, peço vênia para registrar que o Ministério Público entende que esta solução é possível, o voto do ministro não presente a sessão em ocasião oportuna, em que se der continuidade do julgamento, pode vir a ser suprida, seja pelo rejulgamento da causa ou mesmo pelo complemento do julgamento com o convite, a convocação do membro mais antigo da outra turma. Em matéria penal, os já mencionados dispositivos dos artigos 153, parágrafo único, e 150, parágrafo 3º, apontam harmonia com o princípio constitucional da não culpabilidade, para um desfecho favorável à pessoa contra quem se tenha desencadeado a persecução criminal em caso de empate, seja ele superável ou insuperável. Em matéria criminal, portanto, e registro no sentido das questões de mérito, das questões substanciais, há de se respeitar o princípio constitucional da não culpabilidade, cujo fundamento radica na ideia força do indúbio pro réu, que impõe o desfecho mais benéfico aos acusados. Trata-se de norma-princípio, cujo alcance se projeta em mais de uma dimensão. Na probatória, em caso de dúvida, o réu deve ser absolvido. Tratamento, os efeitos colaterais internos e externos do processo penal, em relação ao réu, hão de ser considerados. E também deliberativa ou de julgamento, um comando para que o juiz, em caso de dúvida, se paute pela opção que mais beneficie o acusado. Desde que atingido o quórum de instauração, as deliberações se dão, salvo quando se de regra especial da maioria absoluta ou qualificada, por maioria simples. E a imediata proclamação do resultado do julgamento, ainda que ausente um dos julgadores, é também a afirmação de sua jurisdição. Neste contexto, o empate pode ser válido. Todavia, aqui, neste caso, ontologicamente, temos algumas situações que nos remetem a um distinguish. Trata-se, não precisamente, de uma ação penal em que se discute dúvida quanto aos fatos. Pelo contrário, a decisão de mérito de condenação penal transitada em julgado na origem também há de se levar em conta. Na pauta, ação rescisória 29 e 21, Martim Eduardo Yunes contra Jaime Henrique Cormani. Trata-se, outro sim, de um caso de colaboração. A extradição, como ato, uma medida de colaboração entre Estados nacionais, se faz com a verificação da regularidade de certos atos e o preenchimento de certas condições. No particular, o crime reconhecido como tal na origem ainda não transitou em julgado. E, aqui no Brasil, salvo engano, pelo voto do ministro Gilmar Mendes, houve o cometimento de novos ilícitos, salvo engano, ministro. De maneira que ainda há possibilidade de cumprimento e execução da pena estabelecida na Colômbia. Dessa forma, é importante registrar que, nesse contexto, em que o Brasil atua nesse procedimento de extradição com a peculiaridade de colaboração, de cooperação internacional em matéria criminal, não se tem uma questão de fundo estritamente penal. De maneira que pede vênia este Procurador-Geral para dizer que estamos diante de um caso... Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Grave. E, como dizia a ministra Carmen Lúcia ainda ontem, uma senhora reclamava do julgamento do assassino de sua filha, porque há 11 anos estava em velório. Eu imagino que um pai esteja há 27 anos num velório contínuo e permanente. Ministros julgam a ação pela qual se questiona o resultado do pedido de extradição negado pelo STF. Mas sim, ação rescisória 29 e 21. Neste caso, não se trata, data máxima vênia, de
apelar-se para um juízo formal. Trata-se de justiça substancial já reconhecida, objeto de condenação transitada em julgado na origem, em que a atividade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal do Brasil tem os seus limites formais postos. E, como tal, a questão do indúbio pro réu, data máxima venia, há de ser examinada com grano salis. Nesse aspecto, a Procuradoria-Geral da República, nesta sentada de julgamento, manifesta-se pelo deferimento do pedido, de maneira que a causa venha a ser rejulgada pela turma ou completado o seu julgamento com a convocação do membro mais antigo da turma, da outra turma, nos termos do regimento interno, para que a justiça substancial feita na origem não seja toldada pela justiça formal que se pretende aqui pela defesa. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Agradeço ao doutor Augusto Aras e passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para que profira seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento ministra à direita da mesa, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Geral da República, doutor Augusto Aras. Cumprimento também os doutores Bruno Barreto de Azevedo Teixeira e Fernando Gomes de Oliveira, que fizeram as sustentações orais. Presidente, aqui, conforme já é dito em relatório... Ministros julgam a ação pela qual se questiona o resultado do pedido de extradição negado pelo STF. Do Código de Processo Civil, em que se pretende a desconstituição do acórdão proferido pela segunda turma dessa Corte nos autos de extradição 1560. Eu transcrevo no voto que pedi para distribuir a Vossas Excelências, inclusive já estava disponível na sessão virtual, transcrevo a ementa e inicio contextualizando o caso concreto. Aqui, presidente, em 31 de dezembro de 1993, Nancy Mestre, então com 18 anos de idade, teria pedido ao seu pai para celebrar o Ano Novo com o seu namorado, que é extraditando, Jaime Henrique Saad Cormani. O requerente concordou, fixou um horário para o retorno. A filha não retornando, o pai foi procurá-la pelas ruas de Barranquilha, na manhã do dia 1º do ano, ou seja, foi no Réveillon, na passagem de ano. Ao chegar na sua residência, ao chegar na residência da família do extraditando, de Jaime Cormani, o requerente encontrou a sua mãe varrendo manchas de sangue no chão da casa, questionou o motivo de estar limpando as manchas de sangue, teria dito que a sua filha teria sofrido um acidente, estaria na cirurgia em uma clínica, onde o pai da vítima se dirigiu imediatamente. Depois ainda disseram que seria uma tentativa de suicídio. A apuração foi feita, a vítima faleceu 8 dias após, no dia 9 de janeiro de 1994, possuía escoriações por todo o corpo, possuía graves agressões, inchaço, feridas na região vaginal, estava com vestígios de pólvora no seu corpo. Feita toda a investigação e a condenação o processo, o extraditando foi condenado a 27 anos de prisão pelos crimes de homicídio e acesso carnal violento praticados contra a vítima Nancy Mestre. O condenado permaneceu foragido desde então. A última vez que teria sido visto foi na clínica.
de modo, eventualmente, que o cumprimento da pena dependia de sua captura. A Interpol emitiu mandado de busca internacional e, após anos e anos, o pai da vítima, não conformado com conforme os autos, com o homicídio praticado contra sua filha, o pai da vítima continuou procurando e investigando por conta própria e encontrou o paradeiro do extraditando na cidade de Belo Horizonte. Com essas informações, passou às autoridades brasileiras, se verificou realmente que o foragido vivia na cidade de Belo Horizonte, já com outro nome, Henrique dos Santos Abdala, utilizando documentos de identidade falsos, que inclusive foram apreendidos no momento de sua prisão. O governo da Colômbia solicitou imediatamente fala o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator da ação. Jaime Henrique Saad Cormani, e foi exatamente essa extradição que foi julgada pela segunda turma em sessão virtual de 26 de junho de 2020 até 26 de Ministros julgam a ação pela qual se questiona resultado de pedido de extradição negado pelo STF. Interregno e sobreveio empate na votação. E essa é a primeira grande questão que irei colocar a plenário e discutir. Houve empate na votação de um lado, os eminentes ministros Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, que ainda estava na segunda turma antes de se redimir e ver a redenção indo à primeira turma. A eminente ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes votaram pela procedência parcial do pedido, enquanto o eminente ministro Edson Fachin e o ministro Ricardo Lewandowski... Registro que saiu sem se despedir, sabe? Porque eu não estava me despedindo. Mas chegou muito alegre na primeira turma, todos nós nos recordamos. É porque me tornei uma ministra de primeira. De primeira turma. Por outro lado, o ministro Edson Fachin e o ministro Ricardo Lewandowski votaram no sentido de indeferir o pedido de extradição, por ausência do requisito de dupla punibilidade necessário ao deferimento da extradição. E principalmente sobre a questão da prescrição. O eminente ministro, nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, por motivo de licença médica, não participou de Moraes, daquele julgamento. STF. A segunda turma proclamou o resultado, entendendo que no empate haveria a decisão a favor do extraditando. Essa proclamação, eu faço questão aqui de salientar, foi automática, não houve, inclusive, uma questão de ordem em relação a isso. Dessa forma, presidente, Ministros julgam a ação pela qual se questiona resultado de pedido de extradição negado pelo STF. Ação rescisória 29-21. Como resultado disso, foi expedida a ordem de liberação imediata de Jaime Henrique Saad Cormani. Aqui, presidente, é o primeiro ponto que coloco no voto e vou passar rapidamente esses pontos na revelia. O réu, ou aqui, o réu da ação rescisória, embora devidamente citado para apresentar contestação na presente ação, quedou-se inerte nos termos da certidão juntada nos autos pela Secretaria Judiciária, o que atrai a aplicação da revelia. Mas, no caso de ação rescisória, há a revelia, mas não há os efeitos da revelia, conforme o artigo 345 do Código de Processo Penal. Não se aplica, nesse caso de ação rescisória, os efeitos da confissão. Então, não há nenhum prejuízo aqui. A alegação do réu de que a petição apresentada em 28 de 9 de 2022, ou seja, após o decurso de prazo, porque a contestação seria até 15 de 9, essa petição seria a sua contestação. Mas, na verdade, aqui foi uma manifestação só sobre o pedido liminar que fora feito. Mas o que me parece mais importante, além de não ter sido certificado, não ter nenhuma irregularidade, é que aqui há a revelia, mas por se tratar de ação rescisória, não há os efeitos da revelia, então não há nenhum prejuízo ao réu da ação.
A ação rescisória foi proposta no prazo legal, dentro do prazo de 2 anos, previsto no artigo 975, então é tempestivo. A legitimidade ativa, que inclusive foi salientada de plenário da bancada, eu observo que o artigo 967 do Código de Processo Civil enumera os legitimados para a propositura da ação rescisória, e transcrevo aqui. Então, embora o autor da ação rescisória não tenha figurado como parte nos autos da extradição, até porque a extradição entre os governos, verifico que o requerente, que é o pai da vítima, Martim Eduardo Mestre Yunes, foi devidamente habilitado como parte, e lá na Colômbia se chama parte civil, uma espécie de assistente da acusação, no processo crime que condenou extraditando Jaime Henrique Saad Cormani. Não bastasse esse fato de ter sido habilitado e participado de todo o processo crime, o requerente ostenta a condição de terceiro juridicamente interessado, uma vez que é o pai da vítima. E cito aqui doutrina reafirmando essa posição de terceiro juridicamente interessado. Dessa forma, cito também jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esse Superior Tribunal de Justiça admite a propositura da ação rescisória por terceiro juridicamente interessado, decisão da 6ª turma, ou ainda decisão da 5ª turma. A legitimidade ativa para a propositura da ação rescisória, em princípio, é conferida às partes no processo rescindendo, sendo certo que o terceiro prejudicado também está habilitado à rescisão da sentença. E cito aqui um julgado antigo do Supremo Tribunal Federal, de 1975, de relatoria do ministro Eloy da Rocha, permitindo também a possibilidade do terceiro interessado ingressar. Então, me parece que não há nenhum problema em relação à legitimidade. Da mesma forma, em relação ao cabimento da ação rescisória, nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha J, cabe ao Supremo Tribunal Federal a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Pauta a ação rescisória 2921. A extradição é um instrumento. Martim Eduardo Yunes contra um instrumento de cooperação diplomática entre os Estados-membros, o Instituto da Extradição. O Instituto é um ato administrativo, diplomático e jurídico, mas essa solicitação, se tem a solicitação a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal constitucionalmente deve analisar todos os requisitos e pressupostos constitucionais e, com base agora na nova lei de imigração, deve analisar os requisitos legais, a natureza jurídica de uma ação, é uma natureza jurídica que permite, a partir da decisão que faz, inclusive, coisa julgada, a possibilidade de ação rescisória dos seus próprios julgados. Então, o cabimento aqui também me parece plenamente possível. No mérito, presidente, e conforme destaquei a Vossa Excelência, irei primeiro me referir à questão do empate. Se eventualmente houver necessidade, passarei a leitura do voto e a discussão sobre os requisitos para extradição, mas, inicialmente, eu ficarei nessa questão da necessidade de retorno ou não à 2ª turma para que seja proferido o voto de desempate. Recordando aqui que, naquele momento, a 2ª turma estava completa, com seus 5 ministros. Na sessão específica, não houve a possibilidade, foi uma sessão virtual, estava de licença o ministro Celso de Mello, não houve a possibilidade de votar e, em virtude disso, foi proclamado o resultado. Então, sendo cabível a presente rescisória diante das peculiaridades do caso, porque entendo que há violação literal a dispositivo da lei e no nosso regimento que repete a legislação, haveria aqui uma flagrante nulidade do acórdão proferido que deveria ser restabelecido, ou seja, o julgamento deveria ser restabelecido. Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, o que se pretende aqui é exatamente
analisar se houve uma nulidade na proclamação do resultado, que deveria ter aguardado o retorno do ministro, no caso, nosso eminente ministro Celso de Mello, no retorno do ministro Celso de Mello, que estava de licença médica, para que ele pudesse desempatar o caso, para que pudesse estabelecer se haveria ou não a presença de todos os requisitos para a extradição. Como não estava, e esse ponto específico, entendeu a segunda turma a prevalência do voto mais favorável ao réu, ou ao extraditando, no caso do indeferimento da extradição. O que, e essa é a alegação do requerente, teria violado a regra contida no artigo 150 do Regimento Interno, que prevê a necessidade de adiamento da decisão até a tomada do voto do ministro ausente. Exceção feita, essa mesma exceção feita na legislação, exceção feita ao habeas corpus e aos recursos em matéria criminal, salvo o recurso extraordinário. Então, aqui é uma hipótese, no caso de empate, a legislação traz a excepcionalidade da não necessidade do desempate ocorrer no caso de habeas corpus e recursos em matéria criminal, salvo o recurso extraordinário. E bem lembrava o eminente ministro Gilmar Mendes, salvo engano, pouco antes, ou o ministro Lewandowski, que a Câmara dos Deputados, o ministro Ricardo Lewandowski me recordou, a Câmara dos Deputados recentemente aprovou um projeto de que o empate, no geral, em matéria criminal, o empate deve favorecer o réu. Ou seja, o próprio Congresso, analisando isso, e essa matéria ainda está para análise no Senado Federal, mas o próprio Congresso, partindo da premissa, que é a premissa legal, atualmente, e tradicional no nosso ordenamento jurídico, de que o empate só é a favor do réu ou do paciente no caso de habeas corpus e recursos em matéria criminal, salvo o próprio recurso extraordinário. Então, no caso da ação rescisória, um dos pontos atacados pela ação rescisória é exatamente essa questão. Como é tratada a matéria na nossa legislação processual? Ela trata exatamente de modo excepcionalíssimo a proação do resultado em caso de empate, porque a regra da legislação civil e aqui penal, a regra da legislação é que no caso de empate deve ocorrer o desempate. O provimento majoritário é a regra legal para os provimentos jurisdicionais. Excepcionalmente, naqueles casos a que me referi anteriormente, habeas corpus e recursos de matéria criminal, salvo o recurso extraordinário, muito excepcionalmente, é que a legislação afasta a regra do provimento majoritário, ou unânime, obviamente, a regra do provimento majoritário para possibilitar a proclamação no caso de empate. E isso há, em virtude disso, uma série de argumentos para essas excepcionalidades. As soluções normativas, para o caso de empate, são variadas, mas não conduziram à aplicação da decisão mais favorável em casos outros que não aqueles previstos expressamente em lei. Por exemplo, o mandato de segurança, quando eventualmente ocorre empate, se mantém a decisão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator da ação rescisória 29 e 21. Aí, por uma razão que é até compreensível... Intervém o ministro Gilmar Mendes, na direita da mesa. Contexto geral e histórico, né? É que a presunção de legitimidade do ato que foi impugnado, o que de alguma forma leva... Ministros julgam a ação pela qual se questiona o resultado de pedido de extradição negado pelo STF. Dá para levantar o caso do mensalão, em que isto voltou, foi profundamente discutido, quando se trata de matéria criminal. Aí de fato, uma
uma questão, porque, claro, em mandado de segurança, tanto é que nós fizemos alteração no regimento interno, né, nesta parte, chegamos até a discutir o voto de qualidade do presidente por conta das realidades do eventual impedimento, né, que chegou a contaminar entre nós até mesmo as ADIs, como nós vivenciamos naquele caso dos planos econômicos, né, talvez por um certo purismo dos próprios colegas que tinham um caderneta de poupança ou que alguém tinha algum tipo de situação que não quero julgar este caso a despeito de estar discutindo em sede de ADIM, e levamos àquele impasse em que, numa questão daquela delicadeza, nós tínhamos 8 juízes, em princípio, habilitados a votar, né? Então, podemos ter um empate, inclusive em sede de ADIM, o que também resolveria o problema com a mantença do ato, eventualmente... Nós tivemos recentemente, Sr. Gilmar, na questão do amianto, o empate em ação direta 5-5. Depois tivemos que resolver na questão do controle difuso, mas o empate acaba mantendo o ato impugnado. O delicado é fazer distinções, mas é claro que o caso concreto está involucrado numa... A palavra ao excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Muito, muito peculiar, que precisa ser, de fato, contemplado. Mas o delicado, na interpretação literal que se faz do próprio regimento interno, quanto a recursos habeas corpus e recursos em matéria criminal, excetuado o recurso extraordinário, é que nós temos várias formas de trazer a matéria para o tribunal, inclusive transformando a eventual petição, reclamação, em habeas corpus de ofício. A própria lei, o Código de Processo Penal autoriza expressamente, portanto, não há dificuldade em relação a isso, o que pareceria apenas um artifício, não é? Se eu levo, então, a discussão para o habeas corpus, eu tenho essa consequência. Então, isso precisa ser olhado a despeito, presidente, de considerar que este caso é um caso que invoca aquela proporcionalidade excepcionalíssima. De fato, é uma situação muito peculiar, embora ele suscite também inúmeras questões. Não me parece, assim, a priori o caso é singular, mas que se possa dizer que a extradição é já um procedimento que não tem natureza criminal, né? Só se faz para esse efeito, né? Também, então, no âmbito... Talvez ele esteja hoje até demodé, né? A gente vê as dificuldades e coisa do tipo, estamos vendo os juízes buscando ou a aplicação, né, extraterritorial das sentenças, né? Talvez até isso fosse muito mais aplicável nos tempos... A própria lei de imigração, a nova lei de imigração, ela permite essa intervém o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator do feito. Não pode ser extraditado, e o naturalizado só muito excepcionalmente, o cumprimento de sentença condenatória dada no exterior, no estrangeiro, aqui no Brasil, e outros países começam também a adotar esse mesmo procedimento. Então só para fazer esse breve registro, não quero antecipar o debate, presidente, mas para mostrar que o tema a gente sempre apresenta, né, esses temas pacífico, mas nunca foi pacífico. Tanto é que nós vamos encontrar precedentes em relação à questão do empate e, por exemplo, lições muito claras do nosso sempre decano Gilmar Mendes, ministro do STF. Celso de Mello, no sentido de que o empate em matéria criminal é favorável ao réu. Agora, claro que depois aqui neste caso específico, porque de fato, salvo engano, não deve ter nenhum precedente específico, né? Neste caso, nós vamos ter debates. Então vamos discutir se a extradição é
um recurso em matéria criminal ou pode ser concebido como tal, né? Um debate que precisa ser aprofundado. Mas eu reconheço que é um caso muito peculiar e que revela até uma outra questão que, salvo engano, já foi suscitada em outro momento pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas que nós estamos resolvendo pela via da própria necessidade, a aplicação do princípio da necessidade, que é julgamento de matéria criminal. Depois eu quando me debrucei sobre esse caso, fui olhar e disse, não, estou me lembrando disso. Aí conversava já com a ministra Carmen Lúcia, e dizia, que configuração interessante. Daí a gente vai verificar que isso foi um julgamento no plenário virtual. O ministro Lewandowski, em algum momento, já tinha, de lege ferenda, dito que talvez nós não devêssemos julgar matéria criminal ou devêssemos restringir matéria criminal no plenário virtual. Mas todos nós acabamos tangidos pela necessidade, né? E por isso, inclusive, aqui a gente tem esse caso que, de fato, é extremamente peculiar e extremamente delicado. Mas eu não quero mais interromper o belíssimo voto que profere o ministro Alexandre de Moraes. Eu agradeço, ministro Gilmar. Realmente, não só é peculiar, como é importante colocar uma questão... Alexandre de Moraes, ministro do STF. Outra questão, as soluções normativas para o caso de empate são diversas, realmente. Agora, eu diria que há empates e há empates. Se aqui a matéria pode ser controversa, veja, uma coisa seria um empate em extradição, no plenário, 5-5, com uma cadeira do Supremo vaga. Veja, nós teremos que decidir que o empate é a favor de quem? Porque não haveria nenhuma norma específica para regulamentar. A extradição foi julgada 5-5, uma vaga no Supremo, que não depende do Supremo, a investidura nessa vaga, nós não poderíamos deixar em aberto essa situação. Outra questão, me parece, por isso que acho que aqui, apesar de toda a discussão sobre o empate, nós estamos um passo atrás dessa discussão do que seria o que fazer quando o empate é inevitável. Aqui o empate não é inevitável. Então, essa me parece a questão mais importante. E o exemplo que Vossa Excelência deu já foi respondido. No caso do mensalão, reitero, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. A respeito da existência de... O ministro Lewandowski puder me corrigir, porque tem boa memória sobre esse assunto. A despeito do empate, se optou, naquele momento, para aguardar o provimento de vaga. Portanto, veja que... Então, quando o empate é inevitável, deve haver uma decisão para o caso concreto específico mesmo. Vamos aguardar, como o Supremo aguardou naquele momento, ou vai ser decidido imediatamente. Mas aqui por isso que eu insisto aqui a regra é estabelecida. A regra é da decisão, deve ser a decisão majoritária. O Código de Processo Penal dispõe sobre a necessidade da colheita de voto do presidente do tribunal, da Câmara ou turma, na hipótese de não ter votado, oportunidade em que proferirá o voto de desempate, o nosso chamado voto de qualidade, ou mais filosoficamente, o voto de Minerva. Então, a ideia sempre é, vamos evitar o empate. A ideia da legislação processual penal e processual civil é, vamos evitar o empate. Vamos adotar o critério da decisão majoritária, em sendo possível, obviamente. E aqui era possível, porque estava ausente momentaneamente naquela sessão, naquela semana da sessão virtual, por licença médica, o ministro Celso de Mello, que voltaria logo após. Sobre esse dispositivo do artigo 615 do Código de Processo Penal, que diz: o tribunal decidirá por maioria de votos, adota expressamente o critério majoritário, e no parágrafo 1º
diz que há necessidade do voto de qualidade, se houver possibilidade de desempatar, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 97, HC de relatoria do ministro Maurício Correia, referendou exatamente isso, que aplica-se o voto de desempate, somente não se aplicando em habeas corpus, recursos em matéria penal, quando não houver possibilidade, salvo recurso extraordinário e especial, acrescentou aqui. Da mesma forma, o nosso regimento interno, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, prevê algumas hipóteses nas quais, diante do empate, ou será colhido o voto do presidente, quando não tiver votado, ou será necessário aguardar o retorno do ministro que não votou. E lembremos, ou ainda convocar outro ministro de outra turma. São raros os casos, mas eu mesmo já participei em julgamentos da segunda turma, onde um dos ministros da segunda turma se deu por suspeito ou impedido, o julgamento terminou 2-2 e houve a necessidade da convocação. Então, veja, há essa previsão no artigo 13 do nosso regimento, no artigo 146 e no artigo especificamente 150 do regimento interno, que diz: o presidente da turma terá sempre direito a voto. Se ocorrer empate, será adiada a decisão até tomar-se o voto do ministro que esteve ausente. Assim, todas as matérias, todas as normas, a norma do Código de Processo Penal, as normas regimentais dão preferência absoluta à obtenção do voto do desempate. Então, a regra é o voto do desempate. Quando não for possível, vamos analisar. E no caso excepcional de habeas corpus, recurso de matéria criminal, salvo o recurso extraordinário e especial, e vejam que aqui, até quando se trata de matéria no Supremo Tribunal Federal, próprio recurso extraordinário exige o voto de desempate. Então, nesses casos, é importante que as normas legais e regimentais dão preferência ao voto de desempate. A solução favorável em habeas corpus, portanto, é excepcionalíssima. E essa Corte já decidiu, em outros casos análogos, pela aplicação exatamente do voto de desempate. Artigo 150, parágrafo 1º do nosso regimento interno, nas hipóteses em que ausente um dos ministros. E cito aqui vários julgados dessa Corte. Então, presidente, antes de ingressar, se for necessário, na questão do deferimento ou não da extradição, principalmente na análise da ocorrência ou não da prescrição, pelo plenário, antes disso, eu proponho que se vote a questão exatamente, que é um dos pedidos da ação rescisória, eu voto no sentido de se afastar a proclamação do resultado, prolatada nos autos da extradição 1560, da segunda turma, que, ao não aguardar o retorno do ministro ausente, aplicou a norma regimental que beneficia o réu em caso de empate da votação, para determinar a remessa dos autos para a segunda turma, o retorno dos autos à segunda turma, para fins de aplicação do artigo 150, parágrafos 1º e 2º do regimento interno, colhendo-se o voto do ministro ausente ou do seu substituto, no caso seria agora, para a conclusão do julgamento da referida extradição 1560. Então, esse é o voto inicial. Presidente, se Vossa Excelência concordar em votar essa questão. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Eu ouvi com muita atenção o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu ouso acreditar que existe uma questão que ainda é prévia a essa questão. Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Que é a questão da prevalência ou não do empate. Qual seja essa questão? É justamente o cabimento ou não da rescisória em matéria de extradição. Porque se entendermos que não cabe rescisória em extradição, a questão que Sua Excelência colocou me parece que fica superada. E já adianto desde logo que há jurisprudência, diria, sedimentada da nossa Corte, no sentido de que não cabe rescisória em matéria de extradição. Então, penso
por devida vênia, que essa questão é prévia àquela que o eminente ministro Alexandre de Moraes colocou. Senhor presidente, pela ordem, com relação a esse aspecto formal, a jurisprudência, ela veda a ação rescisória em relação ao mérito da extradição. Por quê? Porque, como disse aquele advogado, Dom Alcio, se o Supremo disser sim, pode extraditar, talvez, porque o presidente pode mandar ou não mandar em razão do tratado. Se o Supremo disser não, é não. Mas isso é o mérito da extradição e não a questão do cabimento. Da violação expressa à legislação, exatamente, que foi um dos itens. Mas, de qualquer sorte, votaremos, então, eu entendi, ouvindo o voto do ministro Alexandre, que ele afastou tanto a preliminar de ilegitimidade ativa quanto do não cabimento da ação rescisória. E agora, dando prosseguimento, o meu encaminhamento, ministro Lewandowski, seria exatamente nessa linha, que os colegas se pronunciassem sobre as preliminares e sobre a questão específica do empate. Então, eu colho, em primeiro lugar, o voto do eminente revisor, ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, Augusto Brodão de Aras, senhora secretária da Sessão. Por videoconferência, o voto do ministro Nunes Boa tarde a Marques. todos. Senhora presidente, passo direto à análise da admissibilidade. Ao fundo, céu azul parcialmente nublado, com vista da fachada do Supremo Tribunal Federal. De direito internacional público tramita exclusivamente entre agentes públicos de Estados soberanos. O ofendido, seus ascendentes ou descendentes, embora tenham interesse moral relevante na solução do processo de extradição, não tem legitimidade para interferir diretamente nesse procedimento. E aí faço uma conexão direta ao que disse o ministro Fux agora, mas ali tratava-se de requisitos extrínsecos, do cabimento de uma rescisória. Eu estou tratando de um requisito intrínseco. Além do cabimento da rescisória em si, estaríamos admitindo uma rescisória do particular e não de um Estado soberano. A alegação de que a legislação processual civil prevê o terceiro interessado como legitimado para ação rescisória esbarra de fato de que é preciso demonstrar um interesse jurídico e não apenas moral. Ora, se o processo não produz qualquer efeito em relação jurídica que envolva os parentes da vítima, está claro que ele não tem interesse jurídico na solução da controvérsia, embora tenha, reitero, um relevante interesse moral. A parte autora da presente ação rescisória, portanto, é ilegítima. Apenas o próprio Estado soberano requerente poderia propor ação rescisória, num caso como o dos autos, pois só ele pode ativar o processo de extradição. Vale ressaltar, inclusive, que não sabemos se tal Estado tem interesse em rever a decisão dessa Suprema Corte. A precedente da nossa Corte é em relação à matéria. Extradição instrutória, a questão da legitimidade ativa para o processo extradicional. Pedido formulado por magistrado argentino, inadmissibilidade. Precedentes posterior ratificação do pleito extradicional pela missão diplomática da República da Argentina. O processo de extradição faz instaurar uma relação de caráter necessariamente intergovernamental entre Estados soberanos. Eis que o ordenamento constitucional brasileiro, nesse tema, apenas prevê a possibilidade de formulação de demanda extradicional quando solicitada unicamente por Estado estrangeiro. Me reporto à extradição 1224, em questão de ordem, relator ministro Celso de Mello, segunda turma, julgado em 6 de agosto de 2013. Acresce que a República da Colômbia sequer participou do presente feito, inclusive porque o autor, conquanto tenha mencionado, en passant, na petição inicial, a condição de interessada que teria o Estado da Colômbia, deixou de requerer a citação daquela entidade de direito público. Como já mencionei, é incerto até se o referido Estado estrangeiro tem interesse no prosseguimento da extradição, uma vez que não participou da presente demanda. José Carlos Barbosa Moreira, discorrendo sobre o artigo 487, ainda do Código de 73, em lição ainda plenamente válida, disse: o Código não contém disposição expressa a respeito da legitimação passiva para ação rescisória. O princípio geral, parece-nos, é o que devam integrar o contraditório todas aquelas que foram parte no feito anterior ao ser proferida a sentença lato sensu rescindenda.
do princípio geral enunciado, resulta que, na rescisória proposta por terceiro juridicamente interessado ou pelo Ministério Público, onde citasse todos os que, no momento da decisão, figuravam como parte no processo anterior. Digo eu, vê-se, no caso, que a ação foi proposta sem observância desse princípio básico. É preciso ter em conta também que a negativa de extradição na via judicial não pode ser renovada, artigo 94 da Lei 3.445 de 2017, Lei de Imigração, e que não cabe recurso contra a decisão do Supremo sobre extradição, artigo 90 da mencionada lei. Então, ao meu ver, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator e todos aqueles que pensam de forma diferente, a ação rescisória não pode ser utilizada com o intuito de desconstituir a decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado que denegou a extradição. Tal admissão poderia ter um efeito reverso. Os casos em que a extradição é deferida seriam passíveis também de rescisão posterior, numa situação de completa insegurança jurídica, num tema tão sensível e com repercussões internacionais. A própria cognição processual no processo de extradição, que é limitada à rarefeita, impede uma rediscussão do processo rescisório. Com a devida vênia renovada, considero que essa ação rescisória não deve ser admitida. Prossigo em relação à análise do tema de devolução ou não da matéria para a continuidade do julgamento. Caso ultrapassada essa preliminar, no mérito, a ação também deve ser acolhida, não obstante haja indiscutíveis e caros valores morais envolvidos na postura do autor da ação. Mas, nesse tema, a questão não deve ser focada sob a ótica do indivíduo. A extradição constitui-se instrumento de cooperação judiciária entre Estados soberanos e consiste na entrega de um indivíduo que se encontra no território do Estado solicitado para responder a processo penal ou para cumprir pena no Estado solicitante. A extradição ostenta, portanto, na linha do que sustenta a doutrina e a jurisprudência deste tribunal, a natureza de ato administrativo, diplomático e jurídico que articula interesses soberanos de dois ou mais Estados e só reflexamente atinge interesses individuais. No caso em exame, a questão de fundo discutida no julgamento da extradição de 560, em sede de agravo regimental DF, relator ministro Gilmar Mendes, redator para o acordo ministro Edson Fachin e que foi objeto de divergência, se encontrava circunscrita a verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória em relação ao crime pelo qual se postulou a extradição. O relator, ministro Mendes, acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, concluiu pela procedência parcial do pedido de extradição, da seguinte forma: em relação ao crime de homicídio descrito, a inicial condicionada à entrega do extraditado à assunção dos compromissos legais internacionais por parte do Estado requerente, em especial de computar o tempo de prisão decorrente deste processo para fins de detração e de não executar a pena em relação ao crime de estupro pelo qual o pedido foi indeferido. Já de inaugurada pelo ministro Edson Fachin, que foi acompanhada pelo ministro Ricardo Lewandowski, posicionou-se no sentido de indeferir o pedido de extradição, sob fundamento, em síntese, de que o crime de homicídio praticado pelo extraditando estaria prescrito no Brasil, encontrando-se ausente o requisito da dupla punibilidade necessário ao deferimento da pretensão. O empate no julgamento se verificou, portanto, em relação a uma matéria de fundo de natureza criminal, embora debatida em procedimento de extradição, o que enseja, com a devida vênia, a proclamação do resultado do julgamento favorável ao extraditando, consoante a leitura sistemática dos dispositivos regimentais do Supremo Tribunal Federal que abordam a questão. Artigo 146 do nosso regimento. Havendo, por ausência de falta de um ministro, nos termos do artigo 13(9), empate na votação de matéria cuja solução dependa de maioria absoluta, considerar-se-á julgada a questão proclamando-se a solução contrária à pretendida ou à proposta. Parágrafo único. No julgamento de habeas corpus e de recursos de habeas corpus, proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 150. O presidente da turma terá sempre o direito a voto. Se ocorrer empate, será adiada a decisão até tomar-se o voto do ministro que esteve ausente, persistindo a ausência ou havendo vaga, impedimento, licença de ministro da turma por mais de um mês, convocar-se a ministro da outra turma no decrescente de antiguidade. E aí vem o parágrafo 3º. No habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou réu.
A expressão recursos em matéria criminal, no plural, indica um uso expansivo pelo autor regimental. E, de fato, o empate é uma anomalia no processo decisório colegiado, que no Brasil tradicionalmente beneficia o réu. Já o velho Código de Processo Criminal de 1832, no seu artigo 219, previa que o empate importaria a absolvição do réu. A propósito da matéria, em voto vocal que apresentei por ocasião do início do julgamento, em ambiente virtual das questões de ordem, nos agravos regimentais, nas reclamações 34.805, 36.131, adotei orientação no sentido de que a expressão recursos em matéria por videoconferência, eu voto, excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques. Acima destacados, abrange também um agravo regimental, em atenção ao atendimento de se proceder à interpretação mais favorável ao réu, princípio fundamental em um Estado democrático de direito. Com efeito, princípio indúbio pro réu, corolário da presunção da inocência, aponta para a conclusão de que caberá ao julgador, diante de uma situação de dúvida, promover a interpretação e a solução da controvérsia em prol do acusado. É que a acusação, em tal caso, não terá obtido o respaldo necessário para a condenação do réu. Este não precisa de maioria para ter a sua inocência proclamada, basta que não haja maioria em sentido oposto. Mal comparando, no controle de constitucionalidade, passa algo parecido, pois a lei não precisa ser confirmada por maioria absoluta para ser declarada constitucional. Ela já é presumida constitucional, cabendo à corrente que defende a sua inconstitucionalidade obter a maioria necessária para infirmar tal presunção. Vale destacar, por isso mesmo, excerto do voto proferido pelo ministro Dias Toffoli, nos autos da reclamação 20.132. A reclamação, tecnicamente, alguns entendem ser ação, outros entendem ser recurso. Eu mesmo entendo ser ação, mas no caso, quando falo em recursos em matéria criminal, o que o regimento interno está a dizer é que as medidas judiciais cabíveis, excetuando apenas e tão somente o recurso extraordinário. Se esse tema tivesse vindo à turma em habeas corpus, tirado quando a abertura instância por instância, e aqui fosse ser julgado, havendo um empate, a ordem seria concedida. Por isso, vou proclamar o resultado no sentido de, tendo havido empate em relação ao provimento do agravo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 150 do regimento interno, prevalece a decisão mais favorável ao acusado, razão pela qual eu proclamo que foi dado provimento ao agravo regimental para se julgar procedente reclamação e se trancar a investigação referida nos termos dos votos divergentes do ministro Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Em recente julgamento que presidi na segunda turma, em caso fronteiriço, o resultado do julgamento foi proclamado no sentido de privilegiar a interpretação mais favorável ao réu, cuja parte dispositiva foi por mim proclamada. Decisão. A turma por empate na ação deu provimento, em parte, ao recurso, a fim de reconhecer a incompetência do juízo da 13ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, determinando, por consequência, a remessa da ação penal 50.51.606.23.20.16.404, 7.000 Paraná e dos feitos acessórios ao juiz eleitoral do Rio de Janeiro, competente a quem caberá a análise da validade dos atos decisórios e instrutórios realizados nos termos do voto do ministro Ricardo Lewandowski, redator para o acordo, ministro Gilmar Mendes, vencidos ministros Edson Fachin e Nunes Marques, que negavam o provimento do agravo regimental. Falou pelo agravante, doutor Ori Lopes Júnior, presidente do ministro Nunes Marques, segunda turma, 14 de setembro de 2021. Volto eu. Essa Suprema Corte, por ocasião dos julgamentos das ações penais 470, questão de ordem suscitada em sessão realizada em 23 de outubro de 2012, e 565, relator para o acordo do ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 12 de abril de 2018, adotou o posicionamento no sentido da proclamação do resultado mais favorável à defesa do denunciado diante da ocorrência de empate no julgamento, fazendo com o fundamento da interpretação sistemática dos dispositivos regimentais à luz do princípio da presunção da não culpabilidade, artigo 5º, inciso 52 da Constituição. Dessa perspectiva, portanto, verificada a ocorrência de empate em julgamento de feito versando sobre matéria de fundo de natureza criminal, como na espécie, o que não ocorre na grande maioria das extradições, nesse caso, que para necessariamente se aferir a dupla punibilidade, o colegiado teve que debater matéria criminal, qual seja a prescrição. Bom, nessa perspectiva, portanto, verificada a ocorrência de empate em julgamento de feito versando sobre matéria de fundo de natureza criminal, como na espécie, haverá de ser proclamado o resultado mais favorável ao extraditando, a teor da leitura sistemática dos dispositivos regimentais transcritos e dos precedentes da jurisprudência desta Corte. Se a questão de fundo
fosse de outra natureza, como, por exemplo, o impedimento de algum ministro ou a falta de citação do extraditado, talvez até pudéssemos aceitar a restituição da proclamação do resultado em caso de empate. Mas esse não é o caso. Aqui estamos mesmo diante de um debate estritamente criminal, sobre prescrição penal. Então, me parece que a busca de um juiz desempatador não encontraria respaldo na nossa legislação. Assim, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator e aqueles que pensam de forma diversa, voto no sentido de não admitir a ação rescisória. E caso ela seja admitida pela maioria, julgo-a improcedente, uma vez que, tendo havido empate no julgamento de extradição, em que se discutiu matéria de fundo de natureza criminal, há de ser dada a mesma interpretação mais favorável ao extraditando, nos termos do artigo 46, parágrafo único, 150, parágrafo 3º, ambos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e do princípio fundamental da presunção de não culpabilidade. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro Nunes Marques, que abre divergência, e passo a palavra ao Ministra Rosa Weber, presidente do decano, ministro Gilmar Mendes, que destacou no plenário virtual este feito. Presidente, somente pela ordem, é porque nós nos concentramos muito em dois temas, né? O problema do cabimento da rescisória... Pede a palavra o senhor ministro Luiz Fux. Ou se vamos ao judício rescisório tratar de prescrição. Mas o ministro Cássio levantou uma questão assim, bem pontual, a pretexto do que mencionou o ministro Lewandowski, que há questões prévias que devem ser enfrentadas antes do próprio cabimento. E ele levantou uma questão bastante pontual, que foi a questão da legitimidade, quando, então, assentou Sua Excelência, que sempre vem levantando questões pontuais muito bem colocadas, que esse interesse de agir seria o interesse do Estado requerente da extradição. É pacífico que o Código Civil anterior dizia que para a procuração bastaria interesse jurídico ou moral. Então, há exemplos do direito estrangeiro, até exemplos extravagantes de que um par amoroso, o outro parceiro poderia intervir por interesse moral para que houvesse a separação. Isso é admitido em outros países. Mas o nosso país também faz a distinção entre parte e terceiro juridicamente interessado. A parte é o Estado requerente, claro, mas o terceiro juridicamente interessado, o nosso Código de Processo Civil fez questão de expungir essa dúvida. Por quê? Porque antigamente dizia-se assim: cumpre o terceiro prejudicado demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir o direito que se afirma titular. E o outro dizer, cumpre o terceiro, demonstrar o nexo de interdependência entre os seus direitos. Aqui, na verdade, o que ocorre é o seguinte: o artigo 12 do Contrato dos Direitos da Personalidade fala que ofende os direitos da personalidade e eles são geradores de perdas e danos. O crime, ele gera a reparação do dano ex-delito. Quem é o titular da reparação do dano ex-delito? É a pessoa que sofreu o delito, mas a pessoa está morta. Então, diz o Código Civil, os parentes em linha reta podem requerer isso. Então, há uma diferença entre a parte e o terceiro juridicamente interessado. Eu só procurei, digamos assim, destacar esse aspecto porque nós estávamos muito concentrados no cabimento. Não, me perdoe, ministro Fux, mas essas duas preliminares foram arguidas na defesa. Elas foram arguidas pelo réu da ação rescisória. Uma que diz com a legitimidade ativa e outra que diz com o cabimento. E o ministro Alexandre de Moraes enfrentou exatamente a legitimidade ativa. Presidente, se apenas permite... ele entendeu de uma forma diversa da do eminente revisor. Mas eu até de acrescentar. Eu até, presidente, se permite, recordando aqui, que eu citei que no processo crime, o pai da vítima, que é o autor da ação rescisória, inclusive foi habilitado lá, se chama parte civil no processo crime, que seria um assistente de acusação, demonstrando interesse
de agir. E citei não só um precedente antigo aqui do ministro Eloy da Rocha, em 75, como vários do STJ, ou inclusive, esse foi o único que eu acabei não lendo, pela celeridade, mas de relatoria do nosso ministro Luiz Fux, quando do STJ, que dizia exatamente isso. Como de sabense o terceiro prejudicado, que de há muito é prestigiado pelos ordenamentos mais vetustos e que lhe permitem intervir em qualquer grau de jurisdição, também está habilitado a rescisão da sentença, que foi o que Vossa Excelência acabou de dizer. Senhor presidente, o senhor me permite, ainda em sede de debate, esse tema me parece extremamente importante, palpitante. O eminente ministro Nunes Marques feriu um ponto que me parece absolutamente essencial. Se admitir terceiros interessados, que não os estados que têm legitimidade óbvia para na pauta, ação pedir a rescisória extradição, 2921, Martim nós Eduardo podemos abrir Nunes contra demasiadamente o leque Carmona. aos legitimados para propor ação rescisória. Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, com muita razão, me disse, amanhã um extraditando, inconformado com a decisão, pode ingressar com uma rescisória, ou um pai do extraditando, ou a mãe, ou a esposa. Então, é preciso... Quer dizer, se admitir a ação rescisória, é algo que ainda será objeto de discussão, é preciso ver se estamos dispostos a ampliar o leque de terceiras pessoas que não sejam estados soberanos e possam, eventualmente, ser legitimados para ingressar, ajuizar com uma ação rescisória. Essa é apenas uma observação que faço. É importante isso, Lewandowski, mas como também salientou antes o ministro Luiz Fux, aqui não é o cabimento da ação rescisória pelo mérito, mas sim por uma nulidade em virtude da proclamação do resultado. Não, a ação rescisória é pelo mérito. A ação rescisória é pelo mérito por definição do seu Código de Processo Civil, até porque nós não temos regra do... Não, mas e há números clausos, né? Não há essa distinção. Você pode deixar muito claro. Não, vou deixar claro o seguinte. Hoje, a ação rescisória cabe por violação de norma material ou processual. Sim, mas é preciso observar o números clausos do CPC. Uma norma processual. Violação de uma norma que diz que, no caso do empate, tem que ouvir mais um. Mas é mérito. É de mérito que nós estamos falando. É mérito, mas o mérito pode ser em relação à questão material, ou seja, manda embora ou não manda embora, ou questão formal, tem legitimidade ou não tem legitimidade. Mas, de qualquer sorte, então... Senhora presidente, apenas uma pequena observação que decorreu das reflexões do ministro Carlos Lewandowski. A minha preocupação é que o processo de extradição ele tem sendo mantido a sua formatação de uma forma rígida, e em que pese, de forma remota, o ministro Nunes Marques. As razões trazidas pelo ministro Fux são sempre brilhantes. A minha preocupação é que esse terceiro interessado ele não pode nascer em decorrência de uma ação rescisória. Ele não participa sequer do processo de extradição. Ele também é terceiro interessado no processo de extradição. Então, estaríamos abrindo também a participação desse terceiro interessado a partir de agora, se eventualmente essa for a maioria conformadora, para que ele ingresse no processo de extradição? Porque se ele não pode ingressar no processo de extradição como terceiro interessado e ele já detém a condição de terceiro interessado, porque ele teria a condição de terceiro interessado e a legitimidade para propor ação rescisória. Então, o meu raciocínio foi construído através do processo originário, que é o de extradição, para chegar à conclusão se ali ele não pode participar, pior ainda, numa ação rescisória, apenas tomando a carona nas reflexões do ministro Lewandowski. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Então, vamos ouvir o voto do ministro Gilmar. Que eu ia suscitar, presidente, mas eu vou, na verdade, sugerir a Vossa Excelência que determine o intervalo para que a gente tenha tempo de discutir a temática, mas nos processos que eu tenho acompanhado aqui ao longo dos anos de extradição, Gilmar Mendes, ministro do STF. Nós não temos tido o fenômeno deste assistente de acusação. Depois sou sujeito a ser corrigido.
E, de fato, o caso é muito peculiar. Ele, de fato, suscita uma série de indagações. Eu até estava me lembrando, numa outra era, em que Vossas Excelências, sobretudo as mulheres, não eram nem nascidas, a gente já estava por aqui, nós fizemos a mudança dos processos de extradição do plenário para as turmas. Foi na gestão da ministra Ellen Grace, na presidência. E era interessante porque nós tínhamos muitos casos, e alguma coisa a legislação até hoje incorporou, nós tínhamos muitos casos, ministro Fachin, de prisão de pessoas por 3 anos, 4 anos, prisão provisória para extradição, porque tínhamos que julgar no plenário e não conseguimos. Aí todo o problema do bloqueio da agenda e tudo o mais. E o resultado é que, com a possibilidade de levarmos para a turma, passamos a ter a dinâmica, né, de julgarmos na turma. Uma vez o ministro Celso diz, olha, nós estamos julgando na turma em 6 meses o processo de extradição. E nós tivemos vários casos, o ministro Lewandowski já teve a oportunidade de fazê-lo, eu também, de conceder habeas corpus por excesso de prazo nas prisões. E hoje é lei, até permitindo, né, na alteração, porque, de fato, permaneceu como a única prisão provisória sem qualquer limite. E depois, então, com a inovação do processo virtual, passamos a ter vantagens também na celeridade do processo, claro, mas passamos a ter também essas vicissitudes, como esta que se manifestou no caso. De modo que eu pediria que Vossa Excelência, porque eu vou ter que estender-me um pouco mais em considerações. Sim, por óbvio que Vossa Excelência, como decano, eu não teria como dizer não, mas é de todo oportuno, porque nós temos apenas 6 minutos. Então, suspensa a sessão pelo prazo regimental.